Bom, primeiro eu vou ler o artigo e depois entro com os comentários, ok? Então aqui. Logo na abertura do primeiro dia do Lollapalooza 2019, nessa sexta-feira, 5 do 4, o presidente Jair Bolsonaro, PSL, foi alvo de manifestações. Ao longo do show da banda brasiliense Scalene, o público se manifestou contra o político. O ato ocorreu durante a música Distopia, que, em um de seus versos, expressa o seguinte: homens de preto, podres por dentro. Nossa, que riqueza de rima. Durante a execução da faixa, o telão exibia imagens de diversas personalidades públicas, entre elas Jair Bolsonaro. Ok. Quando o presidente apareceu no telão, a plateia puxou um coro. Ei, Bolsonaro, vai tomar no cu. Provavelmente, né, inspirado no refrão do Another Break in the Wall, do Pink Floyd, né? Aí compartilharam aqui um post de Twitter de um babaca aqui. O babaca a que me refiro é esse tal de Haddad debochado, com um comentário cínico, né? Que falta de respeito com o presidente em Lollapalooza. Amei, continua. A política não é assunto estranho à banda Scalene. Os irmãos Gustavo e Tomás Bertoni, né, que são membros da banda, tocam guitarra, teclado e atuam nos vocais, são filhos do jurista Torquato Jardim. O pai ocupou, durante o governo Michel Temer, MDB, as pastas de transparência e de justiça. Ou seja, né, se trata de uma banda de playboys. É por isso que eu nunca ouvi falar dessa banda e, sinceramente, depois dessa notícia, não tenho o menor interesse. O meu garimpo de bandas se dá entre as décadas de 50, 60, 70 e 80, que, no meu entender, dentro da música do rock, da música popular, é o período mais rico, né, em criatividade. Mas assim, dá para dividir aqui o comentário em duas partes. Pode-se comentar sobre grandes festivais de música, né, e sobre a atitude dos artistas. É óbvio que, né, ninguém duvida, qualquer pessoa que entenda um pouquinho de história do rock não vai duvidar que um evento como o Lollapalooza é certamente derivado do show de um dos marcos aí dos grandes eventos de música rock and roll, música popular, que é o Woodstock, que ocorreu há 50 anos atrás. E o Woodstock, né, para quem conhece também um pouquinho de rock, sabe que ele é além de ser um evento de apresentação, de um show, né, de música, ele também, vamos dizer, é um marco do que se chama a contracultura. Ou seja, um marco do que seria um protesto revolucionário, vamos dizer assim, em termos mais claros, né? Dentro daquilo que o professor Olavo de Carvalho explica, em termos de revolução cultural, em termos de gramscismo, ele encaixa perfeitamente, né? Numa das aulas do professor ele explica, até está até no livro, né? Nova Era Revolução Cultural, ele explica que se o proletariado não se reuniu, tal como Karl Marx preveu, para formar uma revolução, então ela deve se dar em outra base. Quem são as melhores pessoas para se propagar uma revolução, ideologia, todo tipo de ideologia que se enquadre no socialismo, de modo a fazer o socialismo e o totalitarismo prevalecer nos países? São intelectuais, artistas, né, professores. Então é claro que o Woodstock ele se enquadra muito nesse contexto, né? Vamos dizer assim, resumindo a coisa, só para fazer um breve comentário. Mas pelo menos o Woodstock, com toda a carga, a bagagem negativa que ele carrega, historicamente, ainda assim é um evento único e original, né? E uma coisa é o público, outra coisa é a apresentação das bandas. Eu não acredito que as bandas que estavam lá estivessem necessariamente militando a favor disso ou daquilo. Muitas bandas estavam iniciando a sua carreira lá no Woodstock, então eles estavam lá interessados em subir no palco, apresentar-se, mostrar o seu talento, a sua vocação, a sua competência e ganhar o seu cachê. Por exemplo, bandas como Mountain, o Ten Years After, vamos dizer assim, o próprio Bert Sommer, entre outros que estavam lá, estavam iniciando carreira. Outras bandas eram mais veteranas, Creedence, Kennedy Heat, The Who, Janis Joplin, Jimi Hendrix, né?
entre outros, né? O Sly Family Stone fez uma apresentação maravilhosa lá. Eram mais veteranos, eram uma das mais veteranas, mas não estavam necessariamente militando a favor disso ou daquilo. Eles estavam lá porque eles estavam em turnê também. E também, de passagem pelos Estados Unidos, eles também foram convidados a tocar no Woodstock, né, em troca de um cachê. Então entra tudo isso aí, né? Então, a apresentação da maior parte das bandas do Woodstock é excelente. Tem algumas apresentações que realmente não são boas, mas uma grande parte é. E o público, claro, há que se distinguir. O público do Woodstock realmente é uma coisa de assustar. Eu assisto o show do Woodstock desde os meus 10 anos de idade. Então a gente vê assim, hoje, assistindo hoje, eu percebo muito mais coisas do que antes, do que uns 30 anos atrás. Então, aquele público lá me parecia muito mais um bando de aborígenes alucinados do que de hippies, né? Que o pessoal entrou numa, vamos dizer assim, como se diz hoje, numa vibe ali que realmente parecia um bando de animalzinho, né? Então é claro que ele tem uma bagagem negativa, mas pelo menos você não via, houveram militância, houve, vamos dizer assim, ali no show, né, em intervalos, algumas pessoas que se manifestaram assim mais ou menos ideologicamente, né? Então, mas não necessariamente que o show pregasse isso, né? Porque não necessariamente que o show se resumisse à militância, né? Agora, quando um artista começa agora saindo da questão dos festivais, indo para os artistas, quando um artista começa a desviar muito a sua expressão artística, enveredar mais para o caminho da militância, né, sobretudo da militância socialista, comunista, é claro que ele vai estragando, ele acaba, vamos dizer assim, corrompendo não só a sua carreira, mas a si mesmo. Isso aconteceu bastante com o John Lennon durante a década de 70. O John Lennon mesmo se arrepende ali no ano de 1980, né, pouco antes de ser assassinado, ele chegou a dizer que os anos 70 foram uma droga, que ele só fez merda, entendeu? Né, o John Lennon, as poucas apresentações que ele fez depois dos Beatles, você vê que se resumiram muito a fazer protestos, e aquilo é chato pra caramba. E o John Lennon lançou alguns discos, alguns álbuns chatos nos anos 70 porque visavam mais uma militância comunista, né? Mas você vê até o professor Olavo, num dos áudios lá do True Speak, ele mesmo indicou uma das melhores biografias sobre o John Lennon, em que você tem lá, na verdade, no último ano de vida do John Lennon, um pouco antes de ser assassinado, ele já estava se convertendo ao cristianismo, quer dizer, ele estava amadurecendo, né? E tinha que fazer, e as últimas músicas que o John Lennon lançou, pô, já eram músicas muito melhores, entendeu? Demonstravam já mais maturidade, estava falando sobre família, sobre o filho, sobre a esposa, entendeu? Estava se tornando o que se chama um closet conservative, né? Você pega aí o Roger Waters, né? Pô, olha o tanto de militância que o Roger Waters faz, tá ficando insuportável. Nem os fãs, uma grande parte dos fãs já não suporta mais ir no shows do cara. Então, quando o artista começa a deixar de lado o seu talento para compor, né, para expressar-se artisticamente de modo mais intenso, de modo mais estricto senso, e vai enveredando muito por esse caminho, do protesto, né, favorecendo, no caso do Roger Waters, favorecendo querendo assim pagar pau para ditaduras, vamos dizer assim, né? É como se fosse, né, como se Maduro fosse um docinho de coco, né? Como se o Donald Trump fosse um porco, como ele diz, né? Um escroto, né? Só falta o Roger Waters fazer canções em homenagem a Hitler, a Stalin, a Lenin, a Mao Tse Tung, porque ele está indo nessa direção. Então é claro que ele estragou a carreira dele, né? Sabe por quê? No fim das contas, sabe o que isso me parece? Primeiro, de tudo, que o Roger Waters é um cara que, vamos dizer, teve uma vida, a história de vida dele é bastante conturbada, claro, mas eu não acho que o artista tem que ficar descarregando, vomitando os seus problemas pessoais em cima do público, né? Da forma como ele faz, né? Disfarçado em militância política, a favor desse ou daquele grupo de, 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 de pessoas, né? De crenças, de política. O Roger está fazendo errado e o público dele está bem dividido hoje, né? Então acaba estragando tudo. E vamos pensar, recentemente
Sir Paul McCartney esteve aqui no Brasil. Ele passou aqui no meu estado, no Paraná, e ele lotou o estádio em Curitiba, ele lotou o estádio Couto Pereira. Paul McCartney não fez uma única militância. De vez em quando o Paul McCartney se mete a besta a fazer militância, seja a favor de ecologia, seja a favor de algum outro tipo de ideologia. Mas é muito pouco. No show, eu estive lá, ele não disse uma única palavra a favor disso ou daquilo, não fez militância alguma. Ele simplesmente foi lá e tocou o repertório de músicas dele, que é bom, que é extenso, né? Ou seja, ele atendeu o seu público como um artista deve atender. Ele é um cara talentoso e mesmo aí com quase 80 anos ele está, né, aí, vamos dizer assim, conquistando um público aí, 60, 50, 60 mil pessoas ainda no estádio. O Roger Waters, se ele não fizer, eu gosto muito do Pink Floyd, né, também, depois dos Beatles é uma das bandas que eu mais gosto. Mas se o Roger Waters se limitar a simplesmente cantar as músicas dele, ele não é tão talentoso como Paul McCartney, não adianta. Então ele vai fazer shows em menor escala, com menores proporções, né? E certamente não vai ganhar tanto e não terá tanta fama, vamos dizer assim. Por isso que eu prefiro o David Gilmour, porque o David Gilmour faz shows em menor proporções, mas ele vai lá e se expressa como artista, ele toca as suas músicas, ele não fica fazendo militância. Ele não está interessado em ter fama, em chamar a atenção, ter os holofotes, né, da mídia internacional sobre ele. Né? Então o David Gilmour é mais humilde, eu gosto muito dele, é um cara bastante, não só um cara humilde, mas um cara um bom coração, sabe? Já o Roger Waters você vê que é um cara chato, entojado, né? Que está sendo pago para fazer propaganda de coisas erradas. Né? Então é claro que isso estraga, meu filho. Agora você pega aí nesse espetáculo aí do Lollapalooza. Quer dizer, as pessoas não podem mais ir no show para assistir a sua banda preferida, elas têm que ficar ouvindo militância. Eu fico pensando, quem que é essa banda? O que são esse bando de Mauricinho babaca, né? Eu não tenho o menor interesse de ouvir essa banda, né? Nunca ouvi falar e, sinceramente, tanto faz para mim, né? Qual que é? Se você quer fazer protesto contra, por exemplo, um presidente em um determinado país, beleza, então apresente uma agenda melhor do que apresente uma alternativa. Não fique incitando a plateia a ficar mandando o presidente ir tomar no cu. E olha, eu vou dizer aqui, para ser justo, em 2014, quando da Copa né, da Copa do Mundo, aquele bando de gente lá que era, né, pouco antes, né, 2 anos antes da deposição da presidente Dilma Rousseff, tava aquele bando de gente, Dilma, vai tomar no cu. Aquilo não é protesto, aquilo é burrice, meu. O que alavancou mesmo o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff foram as manifestações que foram feitas em massa, de forma pacífica e inteligente. É isso que fez alavancar a motivação para se empichar a presidente Dilma Rousseff, que, né, o que está registrado nos autos, que eu saiba, né, ela perdeu o cargo, foi destituída do cargo por improbidade administrativa. Então não há necessidade de ficar xingando. As pessoas se reúnem em massa e expressam de forma inteligente e simples o seu descontentamento. É isso que tem que se fazer, e não ficar xingando, hostilizando. Não leva a lugar nenhum. Eu não acredito nisso. Eu não vejo necessidade nenhuma de ficar mandando Dilma tomar no cu. E agora, então, pô, o Jair Bolsonaro já está produzindo algum bom resultado. Só não vê quem não quer, né? E aí fica lá uma plateia de adolescente babaca, mandando o presidente tomar no cu e nem sabe por quê, né? Ninguém ali tem uma ideia melhor. Ninguém aí tem a competência de ser presidente, de comandar as diretrizes do país. Mas vem uma banda de playboyzinho, babaca, né? Filhos de uma pessoa já influente do governo, que certamente estão sendo, né, muito bem financiados pelo pai, né? Formando uma bandinha de merda para vir fazer, né, aí, para fazer, no fim das contas, propaganda ideológica. E ficar incitando o jovem a ser. A juventude no Brasil já está feia. Né? Uma parcela significativa da juventude no Brasil hoje tá feia de inteligência, tão burro mesmo. Aí vem uma banda de merda para incitar as pessoas, né, incentivar as pessoas a serem mais burras e ignorantes. Pô, não dá, né? Já no tempo do Destoque já não estava bom. Hum? Quem me dera, se eu tivesse na plateia do Destoque, eu ia querer ver todas aquelas bandas famosas,
Hoje em dia, muitas das bandas que estiveram no estoque, se fossem transportadas para os dias de hoje, muita gente pagaria peso de ouro para vê-las. Porque pelo menos eram boas bandas. Se eu estivesse lá, eu estaria interessado nisso, né? Mas veja, já desde o tempo do estoque a coisa já estava feia, o pessoal já estava assim, a plateia ali já era um bando de gente alienada, que dirá hoje. Quer dizer, só que lá ainda era uma coisa bem desorganizada, né? Você vê que perdeu lá, o pessoal não tinha um controle de fluxo e não havia toda uma organização ideológica ali no meio, né? A coisa se deu assim espontaneamente, deu até morte lá dentro, né? Pessoas morreram de overdose lá. Só que hoje a coisa é toda coordenada, me parece aquilo que está no Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Acho que o Olavo já fez uma análise desse tipo, em que toda aquela diversão programada vai programando as pessoas também para serem burras e ignorantes e levantarem coros contra pessoas que elas desconhecem, porra, né? Então, por exemplo, eu fico, ó, quer um artista brasileiro na área da música que sabe se expressar com inteligência e que sabe tirar proveito de todos os estilos de música de forma bastante competente, é o Lobão. Eu não vou fazer um vídeo aqui, ele fez um vídeo excelente sobre o Paulo, sobre ali a coletiva ali que o Paulo Guedes deu no CCJ. Ele até o título do vídeo é Paulo Guedes é rock and roll. Pô, o vídeo é excelente. E ele fala, você tem duas pessoas com quem eu tenho profunda afinidade, né? Dois grandes homens com quem eu tenho profunda afinidade, é o Lobão e o professor Olavo de Carvalho. São dois homens que falam a minha língua, né? Então recomendo, assistam lá porque e eu vou fazer um vídeo em apoio a ele, porque o Lobão, e não venham dizer que o Lobão, ele está fazendo isso, ele está se aproveitando para ganhar fama em cima do Jair Bolsonaro, né, do governo Jair Bolsonaro e ganhar dinheiro. Pô, o Lobão já vem de uma família rica, ele não precisa de dinheiro, tá? E tem outra, o Lobão já é um cara famoso, de um jeito ou do outro ele já é famoso. Ele não precisa ficar atraindo fama, ele está dando, eu acredito muito que ele está dando a cara a tapa para fazer uma coisa melhor, para tentar tornar a expressão cultural aqui no Brasil, pelo menos em termos de música, algo mais qualitativo. E se tem uma pessoa que entende de música aqui no Brasil é o Lobão. Então vale a pena, assistam lá. Ok, valeu aí.